Olá, guerreiros da melhor idade e melhor vida. Você se preocupa em comer bem, em viver de forma saudável? Mas e se eu te dissesse que existem 4 frutas, frutas que parecem a própria imagem da saúde, que podem estar secretamente minando sua energia, sua circulação e até a sua chama masculina? Não estamos falando de carne vermelha, fritura ou álcool. Estamos falando de frutas. Frutas que talvez estejam agora mesmo na sua fruteira. Para o corpo de um homem que já passou dos 60, elas podem agir como um veneno lento, inflamando vasos, desequilibrando hormônios e, devagar, afastando você do prazer, da intimidade e da conexão. Aqui no Melhor Idade, Melhor Vida, aprendemos com milhares de histórias e estudos que sua vitalidade não foi perdida. Ela pode estar apenas sufocada por escolhas alimentares que não se alinham mais com o seu corpo hoje. Neste vídeo, vamos revelar as 4 frutas que mais prejudicam a saúde e a vitalidade dos homens depois dos 60. E o mais importante, vou te mostrar substituições simples, naturais e deliciosas que podem reacender sua circulação, restaurar o desejo e devolver a confiança. Se este é um tema que ressoa com você, digite vitalidade nos comentários. Isso me impulsiona a continuar trazendo conteúdo tão importante como este. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo com outros homens que merecem viver com plenitude, mesmo depois dos 60. O abacaxi. Ele é amarelo, tropical, refrescante, com cara de saúde e gosto de verão, presente no café da manhã de muitos homens que buscam viver melhor. Mas por trás da doçura do abacaxi pode estar um inimigo silencioso da sua vitalidade. Essa fruta, tão comum e aparentemente inofensiva, esconde 2 perigos para quem já passou dos 60: o excesso de frutose e a acidez elevada. O primeiro problema é a frutose, um tipo de açúcar natural. Quando jovens, nosso fígado lida bem com ela. Mas com o envelhecimento, o metabolismo desacelera, e a frutose em excesso começa a ser convertida em gordura visceral. Essa gordura não é qualquer gordura. Ela se acumula na região abdominal e se torna hormonalmente ativa. Ela começa a transformar sua testosterona, o hormônio da força, do desejo e da presença masculina, em estrogênio. E o estrogênio em excesso, meu amigo, amolece, desacelera e apaga o seu fogo interior. E o pior, tudo isso acontece em silêncio. Você continua comendo abacaxi, acreditando que faz bem, mas por dentro, a energia, o impulso, o brilho nos olhos vão se apagando devagar. Foi o que observamos em casos como o do Sr. Roberto, um homem de 72 anos, ex-bombeiro. Ele se sentia invisível, sem o antigo fogo. Ativo e cuidadoso com a alimentação, nada indicava um problema. Mas ao analisar sua rotina, algo saltou aos olhos. Todas as manhãs, em jejum, ele comia uma tigela cheia de abacaxi fresco. Ele jurava que ajudava a ter energia, mas o efeito era o oposto. A frutose estava acumulando gordura visceral e reduzindo a testosterona. Além disso, a acidez do abacaxi, consumida sem alimento sólido antes, inflamava seu intestino, dificultando a absorção de nutrientes e a produção de óxido nítrico. E por que o óxido nítrico importa tanto? Porque ele é a chave da sua circulação. É ele que relaxa os vasos, permite o fluxo de sangue para o cérebro e, sim, para as regiões íntimas. Sem óxido nítrico suficiente, o que era para ser prazer vira frustração, o que era para ser conexão vira silêncio. Então, a sugestão foi simples para o Sr. Roberto: trocar o abacaxi pela melancia. A melancia, ao contrário do que muitos pensam, tem menos frutose e é rica em citrulina, um aminoácido que o corpo transforma naturalmente em óxido nítrico. Ou seja, ela melhora a circulação, relaxa os vasos e ainda ajuda a reduzir a pressão. 2 semanas depois, o Sr. Roberto voltou. O olhar era outro, mais firme, mais desperto. Voltei a acordar com aquela sensação de estar vivo, ele me disse. Foi só isso. Uma troca simples, natural, sem medicamentos ou suplementos caros. O abacaxi não é um vilão para todos, mas para um homem maduro que busca preservar sua circulação, seus hormônios e a sua conexão íntima, ele pode estar atrapalhando mais do que ajudando. A mensagem aqui não é de medo, é de consciência. O que servia aos 30 pode sabotar você aos 70.
E tudo começa com um gesto pequeno. Uma fruta que sai, outra que entra. Se você também consome abacaxi regularmente, talvez seja a hora de ouvir seu corpo e experimentar algo novo. Porque o que você sente hoje não é fraqueza, é o seu corpo pedindo uma nova forma de cuidado. A uva. Elas são pequenas, docinhas, práticas. A gente come como quem não quer nada, assistindo TV, conversando. Afinal, são frutas, certo? Devem fazer bem. Mas se eu te dissesse que depois dos 60, a uva pode agir no seu corpo mais como um doce do que um alimento funcional, e que esse hábito aparentemente inofensivo pode estar desregulando sua glicose, inflamando seus vasos sanguíneos e apagando sua vitalidade por dentro. A uva, especialmente a verde sem semente, é rica em açúcares de rápida absorção, principalmente glicose e sacarose. Quando você come um punhado delas, esses açúcares entram no sangue quase instantaneamente, gerando um pico glicêmico. O problema começa aqui, porque esse pico repentino força o seu corpo a liberar muita insulina de uma vez. Logo depois vem a queda. Esse ciclo de sobe e desce não só drena sua energia, mas provoca uma inflamação crônica, leve, silenciosa e destrutiva. E onde essa inflamação ataca? Primeiro nos vasos sanguíneos, especificamente nas células endoteliais, aquela camada fina que reveste as suas artérias e que é essencial para produzir óxido nítrico. Esse nome pode soar técnico, mas ele é a chave da sua circulação. Sem óxido nítrico, os vasos não se dilatam, o sangue não flui e a vida íntima começa a falhar. Primeiro a sensação de menos firmeza, depois o tempo de resposta aumenta. E por fim, aquele silêncio que ninguém entende, mas que todo casal sente. Isso foi o que percebemos no caso do Sr. Arnaldo, 68 anos, ex-diretor de escola. Homem organizado, boa alimentação, sem vícios. Ele nos procurou dizendo: "Não tenho doenças, mas estou murchando. Me sinto meio apagado, como se o brilho tivesse sumido." Ao revisar sua rotina, lá estava, uma tigela de uva sempre à vista. Ele comia durante o dia sem perceber. "É natureza em forma de doce", ele dizia sorrindo. Mas para o corpo dele aquilo era literalmente um bombom várias vezes ao dia. A glicose elevada inflamava os vasos, reduzia o óxido nítrico e afetava não só a circulação, mas também a disposição e a clareza mental. Foi aí que veio uma sugestão simples. E se você trocasse a uva por mirtilo só um punhado? O mirtilo, também conhecido como blueberry, é muito mais gentil com o organismo. Tem baixo índice glicêmico, é rico em antocianinas, um antioxidante potente que protege as paredes dos vasos, reduz a inflamação e ainda ajuda na memória. 2 semanas depois, o Sr. Arnaldo ligou. "Estou mais acordado, a minha esposa notou, eu notei." Foi só isso. Não foi milagre, foi a biologia respeitada. A uva não é ruim, mas para quem já passou dos 60, ela pode ser doce demais para um sistema vascular que precisa de equilíbrio, especialmente se você já usa medicamento para pressão ou tem sensibilidade ao açúcar. A verdade é que o que parecia leve pode estar pesando no seu corpo, e o que parecia inofensivo pode estar afastando você da intimidade e da clareza mental. Trocar não é sacrificar, é escolher com sabedoria. E você? Já sabia sobre esses alimentos que acabamos de revelar? Me conte aqui nos comentários qual deles foi a maior surpresa para você. Seu feedback é muito importante para nós e pode ajudar outras pessoas. E claro, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo com outros homens que merecem viver com força, desejo e dignidade. Porque sim, ainda dá tempo, ainda tem caminho e ainda existe muito para sentir. A banana. A banana é um clássico. Está na cozinha de quase todo mundo, é prática, barata, rica em potássio e tem aquela imagem de lanche saudável que combina com qualquer idade. Mas o que quase ninguém sabe é que para o homem acima dos 60, essa fruta tão comum pode estar apagando aos poucos seu desejo, sua energia e sua presença masculina. Não se trata de exagero. A explicação começa com a química do cérebro. A banana é conhecida por estimular a produção de serotonina, o chamado neurotransmissor do bem-estar. E, de fato, ela ajuda a acalmar, a relaxar, a dormir melhor. Mas aqui está o problema. Serotonina e dopamina competem. E é a dopamina que ativa o desejo, a motivação, o impulso sexual e até mesmo a vontade de viver com intensidade. Ou seja,
Quanto mais serotonina, menos dopamina. E menos dopamina significa um homem mais apático, menos interessado, mais distante de si mesmo e de quem está ao lado. Esse efeito é sutil, não acontece de um dia para o outro, mas vai se acumulando até que o espelho já não reflete mais quem você era. Foi o que me contou o Sr. Leandro, 70 anos, um veterano forte, daqueles homens que falam pouco, mas sentem muito. Ele me disse com a voz baixa: "Doutor, eu não me sinto mais homem. Não é físico, é dentro." Ele fazia exercícios leves, não tinha doenças graves, comia de forma exemplar, aveia, café preto e, claro, uma banana todas as manhãs. Mas o que parecia saudável estava, na verdade, banhando o cérebro dele com serotonina todos os dias, logo cedo. Resultado: a dopamina foi sendo silenciada e, junto com ela, o impulso, o foco, a libido, o brilho no olhar. E não parava por aí. A banana também contém lectinas, proteínas vegetais que, em pessoas sensíveis, podem irritar a mucosa intestinal e dificultar a absorção de nutrientes essenciais, como o zinco. E o zinco, como talvez você já saiba, é essencial para a produção de testosterona. Menos zinco, menos testosterona. E com isso, menos firmeza, menos vitalidade, menos confiança. Era como se o corpo dele estivesse se desligando por dentro, aos poucos, silenciosamente. A sugestão foi simples. E se você trocasse a banana por meio abacate? O abacate é um presente da natureza para os homens maduros. Rico em gorduras boas, ele ajuda a equilibrar os hormônios, não eleva a insulina, sustenta a energia e não interfere na dopamina. Além disso, tem potássio, como a banana, mas sem o excesso de açúcar. E mais, contém vitamina B6, magnésio e antioxidantes que auxiliam o sistema hormonal a funcionar com mais equilíbrio. 2 semanas depois, Leandro voltou. Não disse muita coisa, mas o olhar falou por ele. Ao sair, me deu a mão firme e disse: "Voltei a sentir no corpo e na alma." Às vezes, o que parece simples, como uma banana no café da manhã, pode estar segurando você num lugar de cansaço e desconexão. E o que parece estranho, como comer meio abacate com uma colher, pode ser exatamente o que seu corpo precisa para voltar a funcionar com verdade e potência. Essa troca não é um castigo, é uma chance. Uma chance de retomar o seu centro, sua presença, sua energia de dentro para fora. A laranja. Durante décadas, a laranja foi tratada como símbolo de saúde. Quantas vezes ouvimos: "Comece o dia com um bom copo de suco de laranja, é rico em vitamina C." E sim, ela tem nutrientes, mas a verdade é que para muitos homens após os 60, esse ritual matinal pode estar silenciosamente sabotando a circulação, a energia e a vida íntima. Isso acontece por 2 motivos principais, e nenhum deles é falado o suficiente. Primeiro, a carga de açúcar. Um único copo de suco de laranja pode conter até 20 gramas de açúcar natural. E ao contrário da fruta inteira, o suco não tem fibras para desacelerar a absorção. O resultado? Um pico de glicose no sangue logo ao acordar. Esse pico força seu corpo a liberar insulina. E horas depois, vem a queda de energia. Mas pior do que a oscilação de humor e cansaço é o que isso faz com seus vasos sanguíneos. O açúcar em excesso inflama o endotélio, a camada que controla a dilatação das artérias. E se o endotélio não funciona bem, a produção de óxido nítrico cai. Sem óxido nítrico, o sangue não circula como deveria. A ereção perde força, a cabeça fica mais lenta, o coração trabalha com mais esforço. O segundo problema é a acidez elevada. A laranja é uma das frutas mais ácidas da natureza. E quando consumida em jejum, como é comum, pode irritar a parede do estômago e do intestino. Essa inflamação intestinal, mesmo que leve, afeta a absorção de nutrientes, hormônios e até a produção de neurotransmissores. Ou seja, começa com um copo de suco de laranja e termina com um homem mais cansado, mais desconectado, mais frustrado. Foi o que aconteceu com o Sr. Henrique, de 74 anos. Engenheiro aposentado, mente afiada, hábitos saudáveis. Nunca fumou, bebia pouco, fazia caminhadas. Mas nos últimos meses vinha se sentindo apagado. Ele achava que estava fazendo tudo certo, e em grande parte estava mesmo. Mas quando perguntamos sobre a sua manhã, ele respondeu com orgulho:
Todo dia, suco de laranja, fresco. É tradição desde criança. Foi difícil quebrar esse padrão. A memória afetiva era forte, mas quando explicamos o que aquele suco fazia nos vasos dele e como afetava o desempenho íntimo, ele aceitou tentar algo novo. A sugestão foi clara. Troque o suco de laranja por 120 ml de suco 100% de romã, sem açúcar, puro. A romã é um superalimento para homens maduros. Estudos mostram que ela aumenta a produção natural de testosterona, melhora a função endotelial e eleva os níveis de óxido nítrico, favorecendo a circulação, onde ela mais importa. 2 semanas depois, o Sr. Henrique enviou uma mensagem. Estou mais acordado, minha esposa notou, eu notei. Foi isso, não foi milagre, foi a biologia respeitada. A laranja não é vilã, mas no contexto de um corpo que mudou, ela pode ser ácida demais, doce demais, agressiva demais. A troca pela romã é mais do que uma mudança de sabor. É um gesto de cuidado, de escuta, de reconexão com o homem que ainda vive dentro de você. Você não está quebrado, você não está velho demais. Você só precisa de escolhas que respeitem o seu corpo de hoje. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, digite força nos comentários. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo esse conteúdo com verdade e presença. E claro, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com outros homens que merecem viver com força, desejo e dignidade. Porque sim, ainda dá tempo, ainda tem caminho e ainda existe muito para sentir.